Era uma vez um viúvo que sonhava encontrar a mãe ideal para seus 4 filhos. Tá faltando uma mulher nessa casa. Uma jovem romântica e sonhadora que esconde um segredo. Quem é que está sendo procurada pelos 4 cantos do mundo? E uma gata muito perigosa, que é capaz de tudo para conquistar sua paixão. Eu tenho que garantir a posse do meu homem antes que apareça alguma outra mulher. Alguma aventureira disposta a tomar o Álvaro de mim. Era uma vez, de Walter Negrão, um grande sucesso. De volta hoje, depois do vídeo show em Vale a Pena Ver de Novo. Você vai assistir agora ao programa Tecendo o Saber. Capítulo 16, módulo 4. Comunicação Popular à Brasileira. E o negócio é o seguinte, nós vamos ter que fazer uma festa de arromba, porque nós vamos ter que comemorar muita coisa junta. A formatura do Francisco, o lançamento do CD da Valdete, a entrada da Bruna pra faculdade. Se ela passar no vestibular, né? Ih, mãe, vira essa boca pra lá. Claro que vai passar, mulher, pelo amor de Deus. E ainda vamos comemorar aquela outra coisa. Que outra coisa? Sabe o que é, filha? É uma coisa que eu ia te falar, mas assim, você tava muito envolvida, né? Muito enrolada. Ai, mãe, fala logo. É que eu decidi ir com o Celestino morar em Candeias. Quer dizer que eu vou morar sozinha? É, filha, mas se você quiser... Ah, mas é muito legal, mãe. Eu não falei que ela ia gostar, eu falei pra você, ela vai gostar. Como legal? Ficar longe da sua mãe é legal? Ah, mãe, não é isso. É que eu sempre quis morar sozinha. Pode ficar tranquila que eu me viro. Ah, é claro que eu vou sentir saudade da mamãe. Mas o telefone tá aí pra isso. E você vai poder visitar sua mãe quando você quiser. Candeias é uma cidade ótima, você vai gostar. Eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes. E agora a festa tem que ser melhor ainda. Bom, mas como a gente vai comemorar a nossa despedida, eu vou bancar tudo. Mas com uma condição. Que condição? Eu quero colocar na minha festa todas as coisas que marcaram a minha vida lá no Nordeste e dos lugares por onde eu passei quando eu era caminhoneiro. E quem quiser ajudar é só falar. Tô nessa. É só dizer o que eu tenho que fazer. É? Pois então, o que você vai ter que fazer é porque eu preciso de gente nova, que nem você, pra fazer muita brincadeira com a criançada. Porque na minha festa vai ter diversão pra todo mundo. Ah, eu adoro criança. É, pois é, vou adorar mesmo, vai gostando, porque... Será que você leva jeito? Dá conta disso? Eu vou falar com o Pedrão lá na rádio. Ele também adora fazer brincadeira pra criança. Oi, Valdete. Eu sou Bento Maroni, seu produtor. Oi, Bento. Gostei muito da sua demo. Você tem swing. Obrigada. Então, vamos trabalhar? Tudo ok. Mete bronca, Valdete. Lá onde mora o coração é que eu vou pedir perdão. Não mereço isso, não. E por isso eu digo, deixa coração. Para um pouquinho. Espera, Valdete. Para um pouquinho. Vamos começar de novo. Eu acho que ainda podemos melhorar. Vai. Lá onde mora o coração, lá
onde mora o coração. Lá, lá, onde mora o coração. Capricha, por favor. Lá, 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 onde mora o coração. É que eu vou pedir perdão. Valdete, parou, por favor. Olha só, vamos dar uma paradinha por hoje. Amanhã a gente retoma. Eu acho que você ainda não encontrou o seu som. Muito bem, agora prestem atenção, que eu vou ensinar pra vocês uns trava-línguas dos bons pra vocês divertirem a criançada. Bruna, repete comigo. É muito socó pra um socó só se coçar. É muito socó pro socó só caçar. Eu sei que é difícil. Quando eu era criança também demorei pra aprender isso. Agora você, Pedrão, repete comigo. Num prato de trigo comiam 3 tristes tigres. Num prato de trigos comiam 3 trigos tristes. Nossa, quantas mudanças na nossa vida, né? Eu acabando tecendo o saber, virando sócio do seu Celestino na venda, você gravando um CD. Como é que foi a gravação? Ah, mais ou menos. O produtor até é um cara legal, mas é muito exigente. Eu cantei uma música mais de 20 vezes e o homem não ficou satisfeito. Primeiro dia é assim mesmo. Depois você engrena. Vai dar tudo certo, você vai ver. Deus te ouça. Oi, seu Celestino, entra, sócio. Boa noite, Januário. Oi, Valdete. É com você mesmo que eu vim falar. Boa noite, seu Celestino. Fiquei sabendo do festão que o senhor tá organizando pro Botafora. Ó, se precisar da minha ajuda, estamos aí. Olha, na verdade é por isso mesmo que eu vim falar com você. Eu vim aqui pra te convidar pra cantar na festa. Opa, quanta honra! É claro que eu aceito. Que maravilha! Eu tinha certeza que você ia aceitar. Tanto que eu já contratei 2 músicos pra te acompanhar. Puxa, já tô animada. Quando a gente começa o ensaio? Calma, menina, não fica assim tão avexada. Não, seu Celestino, eu não fico com vergonha de cantar, não. Não é isso que eu quis dizer, não. Na minha terra, avexada quer dizer apressada. Aqui é que o pessoal usa como se fosse envergonhada. Ah, bom. É que eu sou meio ansiosa mesmo. Fica tranquila, vai ser o maior sucesso. Questão 5. Letra B. Ah, acertei. 6. Letra D. Ai, essa eu chutei e me dei mal, mãe. Ai, filha, eu tô tão nervosa com essa história de te deixar aqui pra Candeias. Ai, mãe, deixa disso. Você tá fazendo tempestade num copo d'água. Você acha? Será que essa história minha com o Celestino vai dar certo? Claro que vai, mãe. Claro que vai. Para de ficar pisando em ovos. Ó, fé em Deus e pé na tábua. Tenho certeza que você não vai meter os pés pelas mãos. Essa conversa não tá dando pé, não. Vamos continuar com esse gabarito? Né? Vamos. Não, questão 7, letra A. Acertei. Mãe, a formatura do meu curso de alfabetização já está marcada. Queria que a senhora pudesse vir, mas não tem nada não. Assim que der, a gente se vê de novo. O tempo voou, não é, mãe? Parece que foi ontem que eu cheguei aqui todo sem jeito, sem saber ler nem escrever. Engraçado. Eu que me achava velho demais para entrar na escola, hoje estou aqui escrevendo esta carta para a senhora. Ótimo, então vamos passar mais uma vez, vai. Deixa, coração, o meu desejo é sair da solidão. Deixa,
coração. O meu desejo é sair da solidão. Legal, Valdete. Estamos melhorando. Seu swing agora começou a aparecer, mas eu acho que essa música ainda não é ideal para você. Precisamos descobrir o seu estilo. E o cordelista que você ficou de trazer para nossa festa? Pois é, seu Celestino, eu ia lhe apresentar um, sim, viu? É um nordestino que começou a rabiscar uns versos agora, não sabe? Eu acho que o senhor ia até gostar, não sabe? E de onde ele é? É de Codó. Ah, é conterrâneo seu, é? Não, sou eu mesmo. Mas, rapaz, vai me dizer que você virou artista, olha. Mas que notícia é essa, rapaz? Que artista o quê, seu Celestino? Eu sou só um pedreiro metido a poeta, não é? Não, meu filho, é assim que começa. Ó. Daqui a pouco você tá fazendo um livrinho desse com uma história bonita, cheio de xilogravura bonita que nem essa, sabe? Xilogravura é a arte de gravar em madeira ou em tacos, como dizem os artistas populares. O xilogravurista talha a madeira com uma faca bem amolada ou um canivete. Depois, ele passa uma tinta sobre essa madeira talhada e a cobre com um papel fino. Aí, ele passa uma colher para marcar o papel e pronto. Está feita a imagem que ilustra os livros de cordel. E podem ser feitas muitas cópias com essa matriz de madeira. A origem da xilogravura é chinesa, mas a palavra vem do grego. Xilo quer dizer madeira e gravura vem de grafen, que significa escrever. Os xilógrafos de cordel retratam figuras de aspecto rude em um mundo mágico, que reflete o imaginário do povo. Já preparei até uns versinhos para sua festa. Mostra aqui para seu amigo, vai, mostra. Vai. Celestino, homem justo, fez a vida a muito custo. Na labuta ele penou e no sul foi vencedor. Começou com pouca renda, sem diploma de doutor. Hoje toca a própria venda e conforto conquistou. Gostou? Porreta, rapaz. Olha, eu quero te dar isso aqui. É o material do Tecendo o Saber. O telecurso perfeito para você que tá nessa fase na escola. Poxa, que legal, Januário. É divertido. Você estuda matemática, português, história e tudo mais. Com livros, aulas com o professor e um programa de televisão sobre um pessoal que mora numa comunidade. Gente assim como a gente. Vamos em frente. Parabéns, filha. Que maravilha. Eu sabia que você ia conseguir. Passei, mãe. Passei para Federal. Serviço Social na Federal, mãe. Ah, mãe. Não acredito que você tá chorando. Filha, que eu ainda tô muito insegura de deixar você aqui sozinha. Ah, mãe, que isso? Vai ser bom pra mim sair um pouco da barra da sua saia. E pra você também. Começar uma vida nova ao lado de quem você gosta. Oh, mãe. De socorro, Bruna é mais que um rebento. É amiga fiel, parceira de todo momento. E de Januário e de Valdete, que mais eu posso falar? É paixão que não se repete, amor de se invejar. Obrigado, gente. Obrigado. Minha gente, e pra coroar a nossa noite, agora nós vamos ouvir a nossa amiga Valdete, que vai nos brindar com a sua bela voz, né? Nossa cantora. Boa noite. Boa noite. Essa primeira música de hoje eu dedico a essa comunidade maravilhosa. Você me entregou a chave do seu coração, me fez acreditar de vez no
agora não dá pra entender essa sua explicação, dizendo que o nosso amor já é passado. É pra mim difícil de entender, não sei o que fazer sem ter você por perto. Nosso amor não pode se acabar, não quero acreditar, morrer nesse deserto. É pra mim difícil de entender, não sei o que fazer sem ter você por perto. Nosso amor não pode se acabar, não quero acreditar, morrer nesse deserto. É pra mim difícil de entender, não sei o que fazer sem ter você por perto. Nosso amor não pode se acabar, não quero acreditar, morrer nesse deserto. Uma galerinha muito esperta que vivia às voltas com dois vovôs muito diferentes. É difícil ver o vovô Xisto dar uma risada. Eu só gosto do vô Pepe. Um é pura diversão, o preferido da garotada. Pronto, tá pronto os colegas! O outro é o milionário linha dura, o pesadelo de qualquer guri. Todos estão de castigo. Pra cima, já, isso é almoço. Era uma vez, de Walter Negrão, um grande sucesso. De volta, hoje, depois do vídeo show, em Vale a Pena Ver de Novo. Atenção, vai começar agora uma teleaula de História Geral. Este curso tem um total de 36 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 10. Bons estudos! Na última teleaula, você viu que as invasões germânicas levaram o Império Romano do Ocidente a desintegrar-se. Isso aconteceu no final do século V. E marcou o fim da Idade Antiga e o começo da Idade Média. Mas, se o Império Romano do Ocidente não resistiu e sucumbiu aos bárbaros, o Império Romano do Oriente ainda sobreviveu durante muito tempo. Na teleaula de hoje, você vai ver como Constantinopla, ou Bizâncio, consegue manter o Império Romano no Oriente e como Carlos Magno tentou reunificar o Império Romano Europeu. Como já foi dito anteriormente, na teleaula de hoje a gente vai ver como ficaram a Europa e o Império Romano do Oriente após a queda de Roma. Mas antes disso, vamos voltar um pouco no tempo. Vamos voltar para o século V da Era Cristã. 476, Roma. Após sofrer inúmeras invasões, Roma é finalmente tomada pelos invasores germânicos. Chega ao fim o Império Romano do Ocidente. Mas se Roma não resiste, o mesmo não acontece com Constantinopla. Capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, ou Bizâncio, assume a partir de então a liderança do mundo romano. Constantinopla mantém a organização administrativa, as leis e ainda preserva boa parte da cultura romana. Mas isso não bastava. Os bizantinos queriam mais. Não bastava apenas continuar vivendo como se vivia em Roma. Era preciso reconquistar os territórios do Ocidente e reconstruir o Império Romano. Uma missão que é levada a cabo em 527, quando Justiniano assume o trono do Império do Oriente. Justiniano recupera o norte da África, o sul da Península Ibérica e ainda reconquista a Itália. Apesar do
sucesso de sua empreitada, Justiniano é obrigado a interromper seus planos. Problemas com os persas e com os povos asiáticos na Macedônia obrigam o imperador a deixar o Ocidente. Justiniano não consegue restaurar o Império Romano, mas entra para a história como o criador do Código Justiniano. Esse livro aqui é o Código Penal. Nele estão escritas boa parte das nossas leis. Ele diz o que nós podemos ou não podemos fazer, distingue o certo do errado. Agora, o que será que tudo isso tem a ver com o imperador Justiniano? Tem tudo a ver, porque quando Justiniano subiu ao trono, ele resolveu revisar as leis romanas para adequá-las à doutrina cristã, a religião oficial do império. As novas leis ganharam o nome de Código Justiniano e acabaram se transformando na base jurídica do Império do Oriente e de todo o Ocidente. Mas não só daquela época, porque as leis que regem boa parte do planeta nasceram a partir do Código Justiniano. Justiniano governou por quase 40 anos e não conseguiu realizar o seu maior sonho, reconstruir o Império Romano do Ocidente. Na verdade, o que vai acontecer após a sua morte acaba tornando esse sonho ainda mais distante. Além de perder todas as conquistas de Justiniano, o Império Romano do Oriente também acaba provocando uma ruptura com o Ocidente. Constantinopla adota o seu antigo nome, Bizâncio. O grego substitui o latim e até a autoridade do Papa, a partir de 850, deixa de ser reconhecida. Apesar de ter experimentado 2 séculos de decadência e violência, o Império Bizantino se reergue novamente e, a partir do ano 1000, acaba influenciando boa parte da Europa Central, da região dos Balcãs e da Rússia. Quanta coisa bonita esses bizantinos fizeram, hein, Vicente? Olha lá, não é à toa que eles foram considerados a cultura mais brilhante da Idade Média, né? Bom, e além de tudo, eles ainda foram responsáveis pela conservação de boa parte das obras clássicas da cultura greco-romana. Ah, é por isso que a gente encontra nos mosaicos bizantinos elementos gregos, romanos e até orientais, não é isso? Istambul, Turquia. Queridos pais, por aqui parece que o tempo parou. A arquitetura, as ruas, as roupas, a arte, tudo nos leva a uma viagem pelo tempo em que essa cidade se chamava Constantinopla, ou Bizâncio. Hoje, olhando a agitação dos mercados, eu consigo entender por que é que essa cidade foi o centro do comércio mundial durante a Idade Média. E por que ela foi considerada um escudo da Europa. É que ela era tão poderosa, uma verdadeira potência militar, que conseguiu resistir durante séculos aos ataques dos orientais. E foi por causa dessa proteção que a Europa não foi invadida de vez durante a Idade Média. Como você viu, o fato do Império Bizantino ter sido uma potência militar e ter uma localização privilegiada acabou permitindo que a cidade de Bizâncio se transformasse numa espécie de escudo protetor da Europa. Veja que ela está bem aqui, na passagem entre a Europa e o Oriente. Persas, búlgaros, árabes, turcos, todos esses povos tentaram atacar Constantinopla durante séculos e foram derrotados. Se não fosse essa proteção, provavelmente esses povos também teriam invadido a Europa. E aí, a história seria outra. Mas não foi isso que aconteceu. Bizâncio resistiu durante toda a Idade Média e acabou servindo como um escudo protetor para a Europa. E foi por causa dessa proteção, desse escudo, que foi possível a formação dos Estados Nacionais na Europa Ocidental. Ou seja, que foi possível a formação da França, da Alemanha, da Espanha e por aí vai. Mas como será que isso aconteceu? A Europa, como a gente já viu em outras teleaulas, foi durante muito tempo quase que totalmente dominada pelo Império Romano. Depois, quando os bárbaros germânicos invadiram e tomaram Roma, o continente europeu se transformou numa espécie de terra de ninguém, onde saques, roubos, raptos, incêndios eram uma coisa comum por toda parte. Naquele período, os vários povos bárbaros do norte se dividiram pela Europa e estabeleceram seus reinos. Os francos ficaram mais ao norte. Já os borgonheses e os ostrogodos se instalam mais ao centro. Os suevos e os visigodos ocupam a Península Ibérica e os vândalos o norte da África. De todos esses reinos, o que mais se destaca é o Reino Franco, o reino onde nasceu Pepino o Breve. É isso aí, Pepino,
assume o trono e, para fortalecer ainda mais o reino franco, ele resolve fazer alianças com a igreja. Essas alianças possibilitam o surgimento dos estados pontifícios, ou seja, os estados da igreja. Vamos ver direito como foi essa história. 756. A situação não está nada fácil para o Papa, que se vê ameaçado pelos lombardos, povo do norte da Europa que desde a queda de Roma habitava a Península Itálica. O Papa pede ajuda aos cristãos e é atendido por Pepino o Breve. Pepino derrota os lombardos e ainda oferece para o Papa um território na província de Ravenna. E é dessa maneira que surgem os estados pontifícios, ou seja, os estados da igreja. Pepino o Breve deixou de fato a sua marca, mas foi seu filho quem realmente mexeu com a história da Europa. Que filho era esse? Era Carlos Magno, que assumiu o trono do Reino Franco no ano de 768. Carlos Magno não perdeu tempo. E assim que assumiu o trono, já começou a realizar seu grande projeto, a unificação do Ocidente cristão. Para conseguir o seu objetivo, Carlos Magno lutou contra quase todos os seus vizinhos em mais de 50 campanhas militares. O esforço não foi em vão. Carlos Magno consegue êxito nas suas campanhas, anexando boa parte dos territórios europeus ao seu reino. O auge do poder vem no ano de 800, quando Carlos Magno é coroado imperador dos romanos pelo Papa Leão III. Com a coroação de Carlos Magno pelo Papa, a Europa Ocidental, que desde a queda de Roma não conhecia um poder central, ficou submetida a dois poderes. O poder civil, na pessoa do imperador Carlos Magno, e o poder espiritual, na figura do Papa. Pô, Vicente, olha só o tamanho do império que Carlos Magno conquistou, olha só. Praticamente toda a Europa Ocidental, né? Agora, como é que ele fazia pra administrar uma coisa tão grande assim? Ah, sozinho ele não era capaz, né? Pois é. Por isso que ele dividiu esse império todo em 300 províncias. Ah, tá certo. Então quer dizer que cada província tinha uma pessoa governando. Exatamente. As províncias eram governadas pelos condes, pelos duques, pelos marqueses e todos eles fiscalizados pelos inspetores. Então me diz uma coisa, então o império de Carlos Magno é que deu origem ao sistema feudal? Exatamente. Sabe por quê? Porque para retribuir quem o ajudava, o imperador distribuía terras. E foram esses benefícios que deram origem ao sistema feudal. Mas, na verdade, esse sistema só tomou forma depois da morte de Carlos Magno. Estamos em 814. Morre o imperador Carlos Magno. Sobe ao trono seu filho, Luís o Piedoso. O novo rei, um homem fraco, divide o império entre seus 3 filhos. Só que os filhos de Luís o Piedoso não querem saber de dividir o império. Por isso, destronam o pai e iniciam uma guerra civil. Veja só como ficou o império de Carlos Magno após a morte de Luís o Piedoso. Carlos, o Calvo, ficou com a França, Luís com a Germânia, e Lotário recebeu a Itália, a coroa imperial e uma faixa de terras entre a França e a Germânia. E é dessa briga entre os netos de Carlos Magno que começa a nascer o que no futuro serão 2 países muito importantes na Europa, a França e a Alemanha. Mas a essa altura, seus reis não conseguem manter a unidade de seus reinos. E por quê? É que a nobreza de terras, lembra? Aqueles senhores que ganhavam terras por ajudarem Carlos Magno? Pois bem, esses senhores de terra se aproveitam da guerra entre os netos de Carlos Magno e conseguem se fortalecer bastante. Passada a guerra e feita a divisão do império, o que se nota é o seguinte: os reis ficam mais fracos e os senhores de terra mais fortes. Com reis fracos e senhores de terra fortes, as monarquias recém-formadas ficam desprotegidas. Não há uma defesa organizada das fronteiras e nenhum exército preparado para proteger todo o reino. Com isso, 2 povos invadem o que antes era o império de Carlos Magno e enfraquecem ainda mais o poder dos reis. Um desses povos invasores são os normandos, também conhecidos como vikings. Os vikings saquearam a Europa por 200 anos e tomaram terras da Rússia, da França, do sul da Itália e toda a Inglaterra. Mas eles não eram os únicos. Havia também os húngaros, que atacaram a Germânia, a França e a Itália. Com as invasões desses povos, a Europa volta a viver uma época de terror e insegurança, com os reis cada vez mais incapazes de defender os seus territórios. As pessoas, amedrontadas, começaram a buscar a proteção dos senhores de terra em seus castelos seguros.
Em troca dessa proteção, juravam fidelidade aos senhores. Como você vê, as populações da Europa, amedrontadas com as invasões dos vikings e dos húngaros, se distanciavam cada vez mais dos reis e pediam cada vez mais ajuda para os senhores de terra. Essa situação era o que faltava para tirar de vez o pouco poder que os reis ainda tinham e tornar os senhores de terra ainda mais poderosos. E foi dessa situação que se originou o feudalismo, um sistema que regeu a vida social em quase toda a Europa por cerca de 5 séculos. Mas o feudalismo já é um assunto para a próxima teleaula. Por agora é hora de revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como Constantinopla, ou Bizâncio, conseguiu manter o Império Romano no Oriente e como Carlos Magno formou seu império na Europa. Nessa teleaula, você viu como ficou a Europa depois da queda do Império Romano do Ocidente. Na próxima, você vai ver o que acontece na Europa depois da morte de Carlos Magno, quando a vida social e econômica do continente passa a ser regida pelo feudalismo. Até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. Hoje, na sessão da tarde, tem uma superprodução do cinema, Independence Day. Estamos lutando pelo nosso direito de viver. Will Smith, Bill Pullman e Jeff Goldblum encarando uma alucinante batalha para salvar o nosso planeta de um ataque alienígena. Independence Day, hoje na sessão da tarde. E você não pode perder Era Uma Vez, um grande sucesso de volta em Vale a Pena Ver de Novo. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de História Primeiro Grau. Este módulo tem um total de 40 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 25. Bons estudos! É comum dizer que o Brasil entrou nesse século só a partir de 1930. Foi o ano em que Getúlio Vargas chegou ao poder. A partir daí, muita coisa aconteceu no nosso país, principalmente em relação aos direitos dos cidadãos. Mas que mudanças são essas? O que realmente aconteceu neste período para mudar tanto assim a cara do Brasil? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Alô? Expedito, fala. Sim. Bem, eu não tenho momento, eu sou um tanto ocupado, você me deixou. Vou dizer uma coisa pra você. O Getúlio Vargas foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Papo furado. Pra mim, ele foi o maior ditador que o país já teve. É bem diferente. Que isso? Você nunca ouviu falar do pai dos pobres, não? Não. Eu sempre conheci ele como a mãe dos ricos. Até logo, aí. Mãe dos ricos. É isso mesmo. Pois não? Qual é o problema? Getúlio. Getúlio. O presidente. Ele foi ou não foi um bom presidente? Não foi não, né? Ou o senhor acha que foi? Bem, este é um trabalho que exige uma investigação rigorosa. Os senhores estão dispostos? Por mim? Por mim tá feito. Por mim também. Getúlio Vargas nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Formou-se em Direito
e elegeu-se várias vezes deputado estadual e federal, além de ter sido ministro da Fazenda do governo Washington Luiz. Em 1928, foi eleito para governar o Rio Grande do Sul e, em 1930, candidatou-se à presidência da República, quando foi derrotado em eleições fraudadas. Apesar disso, com a Revolução, que veio logo em seguida, chegou ao poder. Em 1934, foi escolhido presidente pela Assembleia Constituinte e, em 1937, tornou-se ditador através do golpe do Estado Novo. Foi deposto em 1945, mas voltou à presidência em 1950, eleito pelo voto popular. Getúlio Vargas não terminou seu mandato. Ele se suicidou no dia 24 de agosto de 1954. Nós estamos no Rio de Janeiro, antiga capital do Brasil. Ali naquele chafariz ficava o Palácio Monroe, sede do Senado. E bem pertinho, nesse obelisco, os correligionários gaúchos de Getúlio Vargas amarraram seus cavalos depois da vitória da Revolução de 1930. Desde então, muita coisa começou a mudar no Brasil. Apesar de toda essa euforia da vitória, as coisas não iam assim muito bem para Getúlio Vargas. As forças que apoiaram a Revolução de 30, como era de se esperar, disputavam intensamente o poder. Para se equilibrar nessa corda bamba, Getúlio Vargas começava a constituir um Estado forte e centralizado, que mudaria completamente toda a noção de cidadania do Brasil. Falando nisso, você sabe o que quer dizer cidadania? Deixa eu ver se alguém por aqui sabe. Deixa eu ver aqui com esse senhor. Por favor, você sabe o que quer dizer cidadania? Cidadania, para mim, é poder exercer um trabalho honesto e receber justamente por isso. Pessoa que mora na cidade, né? É o direito constitucional de todas as pessoas. Cidadania é você exercer os seus direitos de cidadão e seus deveres de cidadão. Este é o Palácio do Catete, antiga sede do governo federal, nos tempos em que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E aqui dentro, tudo lembra o morador que viveu aqui por mais tempo, o presidente Getúlio Vargas. Este lugar aqui era a sala onde o presidente se reunia com seus ministros. Deixa eu perguntar para a dona Lúcia, que trabalha aqui no museu, qual o significado dessas pastas todas sobre a mesa. Cada ministro recebia uma pasta correspondente ao seu ministério. Ministério da Agricultura, Ministério da Justiça, Negócios Interiores. E aí prosseguia a reunião. Obrigada. Por isso que a gente lê nos jornais e vê na televisão que o ministro, por exemplo, assumiu a pasta da Agricultura. Por causa disso, a gente usa a palavra pasta como sinônimo de ministério. Quer ver só? Com licença, se você fosse presidente do Brasil, que pasta criaria para defender os direitos do povo? Eu não criaria uma nova pasta. Eu acho que nós já temos pastas mais do que suficientes.